Olá e muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz um poeminha. Sim, Poeminha do Contra, do grande Mário Quintana, poeta gaúcho, nascido em Alegrete, 1906 e morto em Porto Alegre no ano de 1994. A Poeminha do Contra é um texto bastante conhecido, eventualmente está em livros didáticos, em concursos, né? E é um texto curioso, até meio engraçado pela maneira como ele brinca com as palavras, né? E que aí pode propiciar vários caminhos, né? Reflexivos e interpretativos. E eu aqui vou lê-lo para vocês e fazer alguns breves comentários. Lembrando a vocês que esse é um espaço para sugestões e que as sugestões são sempre bem acolhidas aqui no Literatura Falada. Esse vídeo vem como sugestão de um ouvinte aí que pediu para que eu comentasse esse texto. Vamos a ele. Poeminha do Contra. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Veja, um poema bem bacana, né? Um poema bem curioso. Quando eu começo a ler um poema, eu sempre começo pelo título. O título é uma coisa que eu nunca desprezo, sempre devoto bastante atenção ao título. E é por ele que eu começo aqui. Poeminha do Contra. Veja que ele traz a palavra poema no diminutivo. Poeminha. Um poema pequeno. E de fato ele tem uma única estrofe com 4 versos. Mas o diminutivo também dá uma ideia de algo despretensioso, como se fosse assim um poeminha, nada muito sério, uma brincadeira. E como o texto traz um jogo de palavras que torna a construção poética meio engraçada, passarão, passarinho, né, ao trabalhar com os sentidos das palavras, fica parecendo mesmo uma coisa meio que de criança, um poeminha que brinca com as palavras e que chega ao leitor cheio de despretensão. Continuo no título, Poeminha do Contra. Contra, por sua vez, remete à resistência, à oposição. Aliás, contra se opõe ao próprio termo poeminha. Afinal, não é uma palavra no diminutivo, é uma palavra curta e não extensa. E diferente de poeminha, não remete a algo despretensioso, inocente, ingênuo, mas a algo cheio de atitude. Poeminha do Contra. E no primeiro verso, ele coloca todos estes que aí estão. Estes se refere a outras pessoas. Porém, nós não sabemos quem são elas. No poema, estes que aí estão são seres anônimos para nós que o lemos. E eles estão separados, né? Talvez, não sei, desvinculados a certa distância do eu lírico. Veja que quando a gente lê o segundo verso, atravancando o meu caminho, uma nova oposição se constrói. Estes que aí estão e o meu caminho. Quer dizer, eles e eu. Eles lá, né? Eles que não estão aonde eu estou e eu aqui. Em meio a todos estes aí, meu caminho, ao termo atravancando, que, como você sabe, significa colocar obstáculos, impedir, atrapalhar. Então, a oposição eles, eu, ela vai se repetir e vai se reduplicar ainda nos 2 últimos versos. Olha só, eles passarão, eu passarinho. Então, o poema ele se constrói por meio de oposições. E eu acho muito curiosa a brincadeira que ele faz com passarão, passarinho. Perceba que passarão tem um sentido ambíguo. Passarão é o verbo passar na terceira pessoa do futuro do indicativo. Quer dizer, eles passarão, eles ficarão para trás. Por outro lado, passarão também significa, poderia significar, o aumentativo de pássaro, ou seja, um pássaro grande. Eles passarão, ou seja, eles um pássaro grande, né? E que justifica uma ameaça, e que justifica um atravancamento, e que justifica um obstáculo.
A gente tem a tendência a não se dar conta de que passarão pode remeter também ao aumentativo de pássaro, né? Não sei se você, quando leu pela primeira vez esse poema, teve essa percepção de ambiguidade do sentido, né? Eu acho que isso se dá por causa do eles, né? Desse pronome que parece pedir por um verbo. Então a gente tem uma tendência de eles passarão, quer dizer, eles é o sujeito, depois o sujeito, o verbo passar. Mas há esse duplo sentido trabalhado aí propositadamente pelo poeta, né? Mas veja que o passarão, né, considerando aí o aumentativo de pássaro, ou seja, um pássaro grande, ele parece ficar enorme no verso depois que a gente se dá conta dele, ou seja, depois que a gente se dá conta desse duplo significado do termo. E ele se transforma no verso seguinte em um passarinho, justamente por meio da brincadeira que ele faz com as palavras dos seus sentidos. O passarão se transforma em um pássaro pequeno. O inho implica delicadeza e não a ameaça do passarão. E ele surge, né, o passarão surge amortecido pelo sentido do verbo passar. E ele se converte em algo pequeno, em algo delicado, né? E em algo que ficará para trás, passarinho. Como o tempo que corre e que faz as coisas diminuírem de importância, de tamanho para a gente, deixando-as distante do tempo, lá para trás. Veja que passarinho remete a poeminha, né? Que é, ou seja, o último termo, a última palavra do poema se retoma pelo diminutivo a primeira que dá título a ele, poeminha, né? E a gente pensa que esse poeminha de pequeno só tem mesmo extensão, não é mesmo? Ele é muito curioso, é trabalhado de maneira muito articulada e muito engenhosa e que propicia aí uma série de reflexões. É isso aí, se gostou deixa o seu like, repassa o conteúdo, se você conhece alguém que pode se interessar pelo tema, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.